Bom, e depois de um 2020 complicado, inclusive com os números do desemprego, o governo federal quer ampliar os investimentos no ano que vem, mas sem desrespeitar o teto de gastos. Sobre as previsões, as projeções para 2021, as ações que foram feitas nesse ano, a gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado, Tiago, Adriana e os ouvintes da Jovem Pan, ouvintes e telespectadores, né, que agora nós somos uma TV e um rádio ao mesmo tempo, né? É isso, ministro. Bom, ministro, durante todo o ano o senhor conversou conosco aqui, discutimos muito sobre a questão do teto de gastos, se fura, se não fura, o Congresso Nacional deixou para aprovar o orçamento só no ano que vem. De que forma o senhor acha que é possível ter um ano melhor, um ano de 2021 melhor em relação às contas e também, claro, da pasta que o senhor comanda em relação aos investimentos? Bom, primeiro é importante colocar que em 2016 eu estava no Congresso Nacional quando nós aprovamos a PEC que definiu a questão fiscal brasileira no teto de gasto, né? Então eu votei, trabalhei, era coordenador de bancada do partido, então eu tenho aí toda essa trajetória de acompanhar este processo ao longo dos últimos 5 anos, né? Com as demais ações estruturantes que ocorreram nesse período. Então, em nenhum momento nós defendemos trabalhar orçamento além do que determina a lei, a legislação. O que nós fizemos foi o nosso papel. Eu sou o ministro do Desenvolvimento Regional. Nós temos hoje uma carteira ativa de 26 mil obras, espalhadas por mais de 5 mil municípios por todo o Brasil, né? Essas obras precisam ter continuidade, por razões óbvias, né? Nós não queremos ser um cemitério de obras inacabadas. Nós encontramos aqui 6 mil obras paralisadas e retomamos 1.500. Eu estou cumprindo o meu papel, né, de buscar recursos dentro do orçamento, junto ao Ministério da Economia, né, que é o gestor fiscal do governo brasileiro, né, para que haja disponibilidade de um fluxo e um cronograma físico-financeiro para que as obras não sejam paralisadas. É isso que eu tenho feito durante todo esse ano. Então, essa discussão, ela na verdade, ela careceu muito de consistência técnica, né? Muitas vezes se deu um grito e muitas pessoas foram atrás do grito sem verificar que eu não teria nenhuma possibilidade, né, de eventualmente ultrapassar o teto dos gastos, porque há uma limitação legal. Tudo que nós investimos aqui está contabilizado dentro do orçamento que é aprovado pelo governo federal no Parlamento brasileiro e depois convalidado pelo presidente da República. Então, no próximo ano, por ocasião da discussão do orçamento, né, que deveria ter sido esse ano, só foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós, a exemplo dos demais ministérios e de toda a sociedade, vamos discutir com o Parlamento quais são as prioridades que o governo brasileiro terá em 2021. Ministro, agora a pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, ministro, bom dia. Ministro, quem acompanha aqui o dia a dia do governo sabe que nenhum governo ele é um monobloco, né? Ele tem setores, tem debates internos e cada um tenta puxar ali a brasa para a sua sardinha. Natural, disputa natural, me lembro de vários, poderia ficar aqui citando vários, inclusive Gilberto Gil querendo levar o dinheiro para a cultura, enfim, é assim. E o senhor traçou essa disputa ali, naturalmente colocando como prioridade as suas ações e foi chamado de fura-teto e houve outras divergências do governo. Essa disputa continua no ano que vem, mas não pode ser de uma forma que ameace o governo, não é assim? 2 perguntas. Continua a disputa por verbas em 21 e como é que o senhor está se colocando aí diante desta disputa para puxar a tal brasa para a sua sardinha? Maria, você disse você fez uma afirmação absolutamente óbvia, né? Porque parece que falta compreensão de muitos que estão acompanhando o governo. O que não é natural é que essa disputa absolutamente saudável que ocorre nesse governo, em qualquer dimensão, em qualquer país do mundo, ela possa ser exteriorizada, viscerada de uma forma deletéria, né, para a imagem do governo. Então, o ministro da Economia faz o seu papel, ele é o ministro da Fazenda, ele é responsável pelo equilíbrio fiscal, pela manutenção da salubridade das contas públicas, então ele quer gerir
o orçamento com muito conservadorismo. Seria estranho se não fosse assim, né? Enquanto que eu sou o ministro que estou na outra ponta, eu estou na área finalística, né? Nós temos aí um acervo de obras estruturantes do ponto de vista hídrico, que nós pretendemos, por exemplo, promover a emancipação de 14 milhões de brasileiros que moram no semiárido nordestino, com políticas públicas estruturantes e emancipatórias. Então, nós temos naturalmente um embate, e esse embate ele vai continuar em 2021, vai continuar em 2022, inclusive com outros personagens em 2023, 2024. Sempre que houver governo, a área fim vai buscar recursos e a área meio, né, que tem esta responsabilidade, vai tentar segurar os recursos de uma forma conservadora. Imagine se o ministro da Economia fosse alguém com propensão a gastar, né? Então nós estaríamos em palpos de aranha, né, como se diz lá no nosso interior, né? E imagine se o ministro da minha área, ou da área de cidadania, ou da área de infraestrutura, não tivesse interesse em obter recursos para fazer as obras estruturantes que são demandadas no seu ministério. Da mesma forma, alguma coisa estaria muito esquisita, né, nesse processo absolutamente natural de um embate que é legítimo dentro desse governo ou de qualquer outro governo. Ministro Rogério Marinho, agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor defende que o governo procure uma prorrogação do decreto de calamidade pública para poder continuar gastando acima do teto e para que ministérios como o do senhor possam aí cumprir seus planos para 2021? Diogo, ótima sua pergunta. Vamos deixar claro, o meu ministério não recebeu recurso nenhum para gastar acima do teto, zero. Os 620 bilhões de reais que foram gastos com a pandemia não passaram pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Foram recursos investidos na manutenção dos empregos, mais de 10 milhões de contratos, né, que foram mantidos e o governo ajudou a pagar o salário desses trabalhadores numa ação extremamente importante do governo federal. Foram 300 bilhões de reais ou um pouco mais nessa ajuda do crédito extraordinário para resolver a situação das pessoas fragilizadas do ponto de vista econômico e financeiro e social, né? Foram mais de 100 bilhões de reais repassados para estados e municípios para resolver questões ligadas à diminuição de verba de ICMS, FPM, FPE, e para combater diretamente a questão da pandemia nos seus respectivos estados, né? Foram recursos repassados para Ministério da Cidadania, para Ministério da Saúde, para o Ministério dos Direitos das Mulheres e das Minorias, mas o nosso Ministério não recebeu um centavo, né, dos recursos oriundos de créditos extraordinários. Todos os recursos que nós recebemos foram frutos de PLNs, ou seja, alterações feitas na própria lei orçamentária, dentro do orçamento vigente em 2021. Então, nós não defendemos a prorrogação do decreto, independente de termos ou não recebido, só para deixar claro que nós não fomos beneficiários desse acervo, desse conjunto de recursos que foi investido na economia brasileira. Nós não defendemos por um motivo muito simples, porque a excepcionalidade, ela justificava esse acréscimo de recursos. Mas agora nós temos um ano de aprendizado, o governo, a sociedade aprendeu a conviver com a pandemia. Nós estamos em vias de termos aí uma vacina, né? De termos um processo em que o doente chegava num posto de saúde ou no hospital e imediatamente entubado. Então, os médicos aprenderam a conviver. Hoje, a nossa taxa de mortalidade decresceu. Os protocolos de segurança que são observados pelos municípios, pelos governos, certamente dão uma maior capacidade de resiliência à população. Então, nós temos que trabalhar agora a retomada da nossa economia, né, diante de uma necessidade, inclusive, né, de termos assim, uma resposta muito vigorosa em função desse problema econômico e social e de saúde que passamos em 2020. Então, eu particularmente, eu não sou favorável à prorrogação do decreto de emergência para se continuar gastando acima do teto.
Ministro, uma última questão em relação, claro, à pasta que o senhor comanda. Foram 6.200 obras entregues em 2020, sendo, em relação também à área habitacional, 410 mil moradias em todo o país. Eu pergunto, para 2021, de que forma é possível destravar essas obras? Haverá o apoio da iniciativa privada, mesmo com a iniciativa privada também em más condições por causa da crise? Como fazer para destravar essa infraestrutura no ano que vem? Bom, primeiro o governo tem que garantir recursos mínimos para manter as obras que estão contratadas, né? Então isso é essencial. Um dado, os investimentos feitos pelo nosso Ministério ao longo de 2021 propiciaram a manutenção ou a criação de quase 4 milhões de empregos. E isso, você começou a nossa entrevista antes falando do aumento do nível de desemprego no Brasil. Então, veja a importância da manutenção de um mínimo de investimento público, né? Segundo, eu vou dar só um exemplo aqui como alegoria da sua pergunta e da disposição do nosso Ministério. Nós temos uma carteira potencial aqui, passível de ser compartilhada com a iniciativa privada, de mais de R$1 trilhão em saneamento, em mobilidade urbana, em iluminação pública, em tratamento de resíduos sólidos, em obras hídricas. O BNDES e a Caixa Econômica juntos conseguiram performar ao longo de 4 anos alguma coisa como 17 a 16 bilhões ano. Nesse ritmo, eu vou demorar 70 anos aqui no nosso Ministério para oferecer a nossa carteira à iniciativa privada, para concessão, para privatização, para parceria. Então, nós temos um desafio. No caso do saneamento específico, fazer um recorte dos 700 bilhões, o governo tem a capacidade por ano de investir de 5 a 6 bilhões de reais em recursos onerosos e não onerosos. Mas a nossa necessidade ultrapassa 70 bilhões de reais por ano. Então, por isso a necessidade, né, de nós termos ferramentas, termos instrumentos, né, para estruturar projetos de qualidade que se ponham de pé, tanto do ponto de vista técnico como de retorno financeiro, que permitam que a sociedade seja contemplada, para que não haja aumentos expressivos de tarifas, mas haja uma melhoria expressiva da qualidade do serviço prestado, e é isso que nós estamos fazendo. Nós contratamos uma consultoria do PNUD, nós contratamos uma empresa que está reorganizando e reestruturando a forma de atuar do nosso Ministério, e em 2021 nós pretendemos continuar essas mudanças para permitir que a iniciativa privada, junto com o governo federal, junto com o governo estadual, junto com o governo municipal, por exemplo, nos ajude nessa meta que é de todos nós, da universalização do tratamento de água e esgoto no país até 2033. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom Natal para o senhor, bom fim de ano, voltaremos a nos falar. Um abraço. Bom Natal a todos aí, um bom ano novo.